A questão de Taiwan, eu faço questão de dizer que é um pouco diferente. Porque, assim, a Ucrânia, o povo ucraniano, por mais que sim, exista uma origem comum com o povo russo, mas a maioria dos ucranianos se considera ucraniano, mesmo os que têm se consideram, estão mais próximos da Rússia. Da fronteira ali que tem os movimentos separatistas, mas não é Isso, a grande mas maioria. Agora, o caso de Taiwan é um pouco diferente. O que é Taiwan? Muitas vezes as pessoas não sabem. Taiwan sempre fez parte da China. O que é Taiwan? Quando aconteceu a Revolução Chinesa, o governo chinês de então, que caiu, que foi derrubado, fugiu para Taiwan. Fugiu e levou tudo que tinha e disse, na verdade, o governo não caiu. Só que estamos aqui sediados na ilha de Taiwan. Isso faz muito tempo? Foi em 1949, mas foi isso. Vamos fazer uma analogia? Acontece uma revolução no Brasil e o Bolsonaro foge para Fernando de Noronha. E diz, não, o governo brasileiro não caiu, ele apenas está colocado em Fernando de Noronha. Qual seria a postura desses revolucionários brasileiros em relação a Fernando de Noronha? Fernando de Noronha é um território do Brasil. Em algum momento nós vamos tomar de volta. A postura dos chineses em relação a Taiwan é essa. Taiwan sempre foi e sempre será chinesa. Vai acontecer um momento que a gente vai tomar de volta. Não, a perspectiva deles não é de invasão, é de um território que é deles, que sempre foi deles e que sempre vai ser deles. E assim, como é que se chama Taiwan? O nome oficial de Taiwan? República da China. Veja, a Ucrânia não se considera república da Rússia. Taiwan, o nome oficial de Taiwan, do governo taiwanês é República da China. Então, são chineses. Então, pode ser que aconteça essa investida? Pode. Mas, vai. Mas os Estados Unidos falou que vai interferir nesse caso. Só que aí a questão é que os Estados Unidos estão dizendo que vão interferir. Por que eles estão dizendo que vão interferir? Porque Taiwan é um conjunto de ilhas, certo? Quando tu conquista, nas relações internacionais, existem direitos territoriais marítimos. O Brasil, por exemplo, tem o direito de explorar a sua costa. 200 milhas além do território brasileiro, o Brasil tem direito de explorar. Quando um país conquista ilhas, ele passa a ter direitos marítimos. Então, o receio, mesmo que a China considere Taiwan como parte do seu território, os Estados Unidos não consideram. Então, se a China, de fato, recuperar esse território, todo esse entorno vai ser chinês também. E esse entorno é um entorno que, geopoliticamente, ele é muito atrativo. Quem que está ali ao redor? A Coreia do Sul, o Japão, a Indonésia, a Malásia. O Mar do Sul da China hoje é uma das regiões mais disputadas. É uma das principais regiões disputadas do mundo. As potências, porque é questão de fluxos de mercadorias que passam por ali, é questão de testes de armamentos, as questões das ilhas artificiais que a China vem construindo, que são ilhas também para treinamento de tropas, né? Então é um espaço ali que é um espaço, digamos assim, limitado, mas que vem sendo disputado por muitos países e que também é habitado por muitos países ali. Então, tu já tem as reivindicações locais, né, da China, da Indonésia, né, do próprio território de Taiwan, que reivindica sua independência, e tu ainda tem o interesse externo, principalmente dos Estados Unidos, de estarem, né, de marcarem uma presença e poderem explorar os recursos ali contidos, e também participarem dessas rotas porque aquilo ali também liga eles à Ásia pelo Pacífico, que é um caminho muito mais curto a se fazer. Né? Então a gente olha o globo de uma outra perspectiva. Né? Qual foi a principal região do mundo em termos de crescimento econômico dos anos 80 para cá? A região da Ásia-Pacífico. Então é diferente da Ucrânia. A Ucrânia tem uma validade para o Ocidente? Tem. Eles querem que a Ucrânia esteja na sua área de influência? Querem. Mas a importância da Ucrânia é muito mais limitada. Agora, um avanço chinês que possa, de alguma forma, desorganizar esse sistema no qual os Estados Unidos têm uma dominância, aí é diferente, aí já é um movimento contrário. Por mais que a pauta possa ser mais legítima, faça mais sentido a China retomar Taiwan do que a Rússia retomar a Ucrânia, ainda assim, aí a China tem que ter cuidado com o seu movimento, porque pode afetar de maneira significativa uma grande potência que são os Estados Unidos. Aí a situação é diferente. Tinha até um medo que falavam que eles que na época da invasão da Ucrânia poderia a China tentar invadir ao mesmo tempo para gerar um problema para os Estados Unidos, né?
Isso parece um pouco, não parece muito no horizonte, porque, assim, os chineses, eles nos brindam com uma questão que a gente não leva a sério. Eles falam o que eles querem fazer há muito tempo. A gente, às vezes, esquece, não quer ouvir. Mas vou dar um exemplo. Quando a China fez a sua abertura comercial, ali nos anos, em 78, no governo Deng, quem é que está no poder na China? É o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês, em algum momento, renunciou ao socialismo, renunciou ao comunismo, ou disse que todo o passado estava errado? Não. Isso nunca aconteceu. E a China é explícita em relação aos seus objetivos. A China diz hoje que vai haver um momento que Taiwan e a China são um só e que ela vai retomar. E ela vai fazer. Só que os chineses, se os russos têm essa perspectiva histórica, aí os chineses é muito, muito mais. E até tem uma brincadeira. Não é à toa que eles estão virando uma enorme potência. Estão retomando a sua condição de grande potência. Antes da Revolução Industrial, a China era o país mais rico do mundo. Era o Estado, o império mais rico do mundo. E tá voltando. Então, eles estão voltando a ser o que eles sempre foram. Sabe como é que os chineses se chamam? O Império do Meio. O Império do Meio, eles estão no meio do mundo. Eles estão no centro do mundo. Essa é a maneira que os chineses se veem. Só que assim, eles não têm nenhuma preocupação com o curto prazo. Até tem uma brincadeira que o curto prazo dos chineses são 10 anos. Tem uma história que até dizem que foi um problema de tradução. Mas que é aquela coisa, né? Não vamos deixar os fatos estragar uma boa história. E foi logo depois que aconteceram protestos na França, em 68. Em 68, na França, houve protestos estudantis muito fortes. E chamaram muita atenção. Nos Estados Unidos também aconteceram, mas sobretudo na França. E houve uma delegação chinesa naquele contexto. Perguntaram para eles quais que eram os impactos. Só que os franceses entenderam errado a pergunta. Eles achavam que estava ou melhor, se perguntou sobre aquilo, eles estavam falando sobre isso, mas a pergunta foi: qual que vocês acham que é o impacto da Revolução Francesa no resto do mundo? Por algum problema de tradução, eles achavam que estavam se falando dos protestos recentes, de maio de 68. Mas a pergunta era sobre os impactos da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, ou seja, quase 200 anos antes. E aí, o interlocutor chinês disse: não sei, é muito cedo para falar. Ou seja, muito cedo para falar sobre algo que aconteceu há 200 anos. Dizem que foi só um problema de tradução, que ele achou que estava falando sobre um fato que de fato era recente. Mas não importa. O fato é que os chineses têm uma perspectiva de longo prazo. Então, quando eles dizem vamos invadir, pode ser 2022, pode ser 2040, pode ser 2050. O que a gente sabe? Que eles não vão dar um passo maior que a perna. Isso ainda, a China, a postura da China na arena internacional, ela ainda é bastante comedida. A China tem uma política externa muito, muito, muito pragmática. Então, é um pouco diferente do que a Rússia tem feito ultimamente. Então, parece viável que isso aconteça? Não parece. Eu acho muito mais viável que a China espere 10, 20, 30 anos para ela ter certeza que quando ela fizer isso, os Estados Unidos não vão. Por quê? Porque já chegou um ponto que os Estados Unidos não têm mais condição de interferir, que é o caso da Rússia hoje. Sim. Por que o Putin tomou essa decisão? Porque ele sabe que não vai haver uma interferência dos Estados Unidos. Tu acha que essa guerra que está tendo agora... Desculpa, mas tu acha que essa guerra que está tendo agora, a China está vendo exatamente o movimento dos Estados Unidos para saber como agir depois em Taiwan? Sim, não. Sim, no sentido Em termos de que... estratégicos, eu acredito que sim. Em termos de, né, como vem sendo a resposta russa e quais vão ser os acertos e os erros estratégicos para caso aquilo venha acontecer e Quais são as medidas que estão sendo tomadas? Exatamente. Caso haja um deslocamento, então, de que a OTAN decida em algum momento, né, se voltar contra o posicionamento chinês com relação a Taiwan, né, o que foi acerto ali na questão russa, o que foi erro e o que a China viria, então, a moldar na sua estratégia. Mas também eu acho que a questão não... Ela não é tão similar para que a gente possa ter uma comparação. Exatamente, esse é o ponto importante, porque assim, a gente tem que fazer análises concretas de situações concretas. Vou dar um exemplo para vocês. A gente falou um pouquinho mais cedo sobre a expansão da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, certo? Então a gente está falando de um país que está se expandindo. Seria de pensar, bom, então a União Soviética estava disposta a se expandir para qualquer lugar do mundo. E não. Naquele contexto, por exemplo,
havia tentativas, havia movimentos que buscavam tomar o poder na Grécia e na Turquia. Comunistas que buscavam tomar o poder nessas regiões. E qual que foi a postura de Stalin naquele momento? Não. Cortar qualquer apoio. As primeiras intervenções dos Estados Unidos na Guerra Fria foram na Grécia e na Turquia, combatendo essa possibilidade de movimentos comunistas tomarem o poder. Por que o Stalin adotou essa postura? Porque ele não queria que esses países fossem socialistas? Não, porque ele achava que não tinha como bancar. Ele tinha certeza, olha, onde eu levei as minhas tropas e as minhas tropas estão estacionadas, aqui eu banco. Onde eu não tenho tropas estacionadas, eu não banco. Então eu não vou, nesse jogo eu não vou. Mais ou menos como alguém que está jogando poker e diz, olha, dessa vez eu vou aceitar me retirar, porque se eu apostar, eu vou perder. Não vou bancar. A China e a Rússia são bastante parecidas nesse ponto, né? De ter um preparo prévio de um período muito longo, né, de preparo, para realmente entrar dentro de uma questão. Tomar uma ação. Né? Então, vocês pensam, estourou agora o conflito, mas a Rússia está prevendo isso há bastante tempo. Né? Desde que a OTAN decidiu se expandir, mesmo depois do fim da União Soviética, já é uma hipótese que se pensa no território russo. Né? E se houver uma invasão pela OTAN? E se esses países resolverem entrar na OTAN? E da mesma forma a China. Né? Cada passo dessas nações é pensado. Eu acho que de todas as nações, na verdade, né? Cada um segue a sua agenda, né, de defesa. Mas eu acho que no caso da Rússia e da China, eles vão prever muito bem cada passo para que eles possam bancar exatamente aquilo que eles estão propondo. Então, eu não vou dar um passo maior que a minha perna se eu sei que ali eu posso perder tropas e eu posso, né, acabar sendo derrotado naquele conflito. Então, se eu sei que naquele território eu não tenho um poder de influência tão grande, eu não vou tentar. A menos que eu consiga tempo para conseguir aliados, para conseguir que eu tenha um governo favorável aos meus interesses. Isso pode levar décadas. Né? Eu posso começar a planejar que aquela região volte a ser minha hoje, e eu posso tentar essa retomada em 2060. Porque daí as coisas vão se alterar, as dinâmicas geopolíticas vão se alterar, eu posso ter um novo governo, eu posso influenciar politicamente para que na próxima década eu tenha um governo mais próximo dos meus interesses, e que isso vai ser muito mais fácil pela via diplomática. Que eu não preciso engajar num conflito, porque conflito hoje é custoso demais. Para todas as nações, tu tá envolvendo questões militares, claro que é o que mais a gente vê ali, mas isso envolve questões econômicas, isso envolve questão de estruturas básicas, e isso envolve uma possível retaliação também. Então a gente precisa pensar todas as faces que estão envolvidas em engajar de fato em um conflito. Então, eu acho que a China e a Rússia têm essa postura mais pragmática de primeiro analisar o terreno e o que ele exige, para depois se engajar de fato em uma campanha, né, de guerra. E acho que a China ainda é muito mais pragmática do que a Rússia, até porque acho que a Rússia ainda tem essa coisa de demonstração de força muito mais forte, muito mais hostil do que a China. A China tem um poderio militar muito considerável, né, que se equipara muito ali a Estados Unidos e Rússia, mas eles não têm, assim, essa tradição de demonstração de poder bélico. Eles preferem muito mais esse posicionamento pragmático, essas tratativas pela via diplomática, as parcerias econômicas, porque a China hoje é o maior parceiro econômico de quase todo mundo. Né? Então é uma via que se abre também para que ela tenha um poder de barganha muito maior, às vezes, do que a Rússia e os Estados Unidos, porque eles conseguem uma relação muito mais proveitosa com esses países, e eles conseguem aliados muito mais facilmente pela via pacífica. Então, acho que a China e a Rússia se assemelham nesse ponto, embora ainda a China tenha esse crescimento muito mais lento, justamente por isso, por esse posicionamento pragmático e essa decisão de focar sempre no longo prazo. E isso tem funcionado, porque a China vem há muito tempo num crescimento que ele é exponencial. A China não teve nenhuma queda, né? Desde, não sei nem dizer há quantos anos. Esse ponto eu até ia comentar. Talvez essa diferença seja também pelo fato de que a China é uma potência em ascensão. A Rússia é uma potência decadente. Também. Na vida de vocês, quando vocês veem uma pessoa ascendendo economicamente e vocês veem uma pessoa que tinha uma posição boa, mas que está atravessando dificuldades, quem é que tende a ser mais arrogante? Dificuldades. A pessoa às vezes não quer aceitar. Ela não tá quer perdendo assumir uma que o condição. poder Ela não tá quer se assumir. esvaindo. Isso, Ainda mais Ela depois de quer tanto demonstrar. tempo no poder. Eu né? sou potência, eu Um sou. pouco da China é isso. Eu já estou assinando. Eu não preciso. E isso também vai da sabedoria chinesa e até da tradição militar chinesa. O Ocidente tem um grande pensador militar, que é o Clausewitz. Ele fez um livro chamado Da Guerra, um livro até de difícil compreensão, assim, mas muito bom para entender questões militares.
Só que a tradição da China é diferente. A tradição da China é o Sun Tzu, a arte da guerra. Arte da guerra. E o Sun Tzu tem um momento de absoluto brilhantismo em que ele diz assim, quando tu tem um exército muito forte, adote um discurso brando. Quando tu tem um exército fraco, adote um discurso forte. Tem que ser o contrário. Então, quando tu já tem todos os recursos à tua disposição, bom, aí tu pode... Quando tu tá muito enfraquecido, tu tem que adotar um discurso mais expansivo. Então, por exemplo, na época da Revolução Chinesa, a frase que se popularizou na época do Mao Tse-tung era o imperialismo é um tigre de papel. Por que ele dizia isso? Porque ele acreditava nisso? Claro que não. Mas, estando em uma posição de fraqueza, diminuir o peso do inimigo, tu crescer, era algo que fortalecia, que aumentava o moral das tuas tropas, o que é importante também numa guerra. Em última instância, tem pessoas combatendo e as pessoas têm que acreditar que podem vencer. Se elas não acreditarem que vão vencer, elas não vão vencer. Claro que não basta acreditar. Mas se não acreditar, é impossível. Certo?